Olá, queridos estudantes! Essa é a semana 3 do PET 4 de Geografia. Nessa semana, estudaremos mais sobre as técnicas de produção agrícola que não prejudicam o solo e o meio ambiente. Família, ajude a criança a observar os trabalhos no campo que prejudicam o meio ambiente e outras técnicas sustentáveis para a manutenção do solo. Vamos lá. Tema: agricultura e cuidados com o meio ambiente. Manter as condições necessárias ao longo do tempo para a produção de alimentos é um grande desafio. A agricultura ambiental correta é a que propõe o equilíbrio entre a produção de alimentos e a conservação ambiental. Veja alguns exemplos de práticas relacionadas ao cultivo de alimentos que preservam o ambiente e auxiliam na conservação do solo. Agricultura orgânica. Nesse tipo de cultivo, não são utilizados fertilizantes químicos, nem agrotóxicos. Usam-se adubos orgânicos e métodos naturais para o controle de pragas. Sistema agroflorestal. É um conjunto de técnicas que concilia produtividade agrícola com ambiental. Plantam-se leguminosas e cereais, por exemplo, junto a árvores frutíferas e outras que estejam adaptadas ao ambiente. Com esse sistema, o solo não perde fertilidade e as áreas florestais são restauradas. A agrobiodiversidade é o conjunto de espécies vegetais e animais utilizados pelas comunidades locais, por povos indígenas e agricultores familiares na prática da agricultura. Envolve o cultivo de diferentes produtos. Há outras técnicas empregadas na agricultura que também contribuem para a conservação do solo. Uma delas é o terraceamento, a construção de degraus nas encostas para proteger os terrenos cultivados da ação das chuvas, comuns em países onde o relevo é mais íngreme. Outra técnica é a rotação de culturas, que alterna os produtos cultivados ao longo do ano. 1. Identifique na imagem a técnica empregada na agricultura e explique por que essa técnica conserva o solo. Nessa imagem aí a gente está conseguindo observar que é uma imagem dos terraços utilizados na risicultura, que é a plantação de arroz, no continente asiático. Tá aí o endereço do site, a data de acesso. Eu vou colocar aqui nesse vídeo outras imagens e outros vídeos para mostrar para vocês como que essa técnica de plantação, essa técnica empregada na agricultura é muito interessante para a conservação do solo. Observem os vídeos e depois a gente responde as questões. Vamos lá? Esse vídeo foi retirado da internet, especificamente do YouTube, e ele não especifica o local, mas ele mostra algumas plantações baseadas nesse modelo do terraceamento, Aí vocês estão vendo os degraus que foram feitos, que foram falados lá no vídeo, E essa aí é uma plantação de arroz. Então, olha como é que é realizado esse cultivo, Esses degraus aí são feitos para poder conter a água da chuva e para evitar a erosão do solo. Então, essa é uma forma de plantação, da agricultura que preserva mais o solo para que ele não sofra problemas com erosão, com perda de nutrientes, que a chuva não carrega esses nutrientes. E agora a gente vai ver como que ele é realizado, como ele é feito. Terraceamento com arado. O terraceamento é uma técnica muito usada para evitar a erosão do solo, reter a água no terreno, manter sempre a sua terra fértil e produtiva. Usando esta técnica, você estará protegendo o terreno contra a erosão, resguardando a camada fértil do solo, retendo mais água na terra, melhorando a qualidade do pasto e da produção agrícola e, o mais importante, aumentando a renda e contribuindo com a natureza.
A número 3, a pergunta é a seguinte: qual a crítica apresentada pelo chargista? O que a charge tem em comum com o tema estudado nessa semana? Um agricultor pergunta para o outro assim: vai aí alta tecnologia? E aí ele está segurando um vidro de fertilizante, esse fertilizante cai no solo e a fumacinha que sai tem o formato de uma caveira, né? E o outro fala assim: não, prefiro orgânico. E ele está usando os excrementos dos animais, né? Para fertilizar a terra. Então esse é o comparativo da fertilização química com a fertilização orgânica. Então, a resposta da 3 é: a crítica na charge está relacionada ao método de fertilização. A orgânica, que é a técnica de fertilização agrícola do solo, que não utiliza produtos químicos sintéticos, preferindo aqueles de origem orgânica, como os obtidos pela decomposição de restos de alimentos e de excrementos de animais. Vou apresentar para vocês agora os exemplos, de como pode ser feita essa fertilização orgânica do solo. Então, aí, os exemplos, A fertilização orgânica, ela usa esses excrementos como fertilizantes, usa também cascas, de restos de alimentos. Então, essa fertilização orgânica, ela não usa produtos químicos. E agora a gente vai ver a fertilização química, que nesse caso aí, é um fertilizante utilizado, feito em uma indústria e utilizado para estimular, a produção desses alimentos na agricultura. Por que a crítica? Olha os pontos negativos dos fertilizantes que são, os químicos. Eles demoram mais para liberar os nutrientes na terra, tem um risco de contaminação do solo, e pode acarretar a perda de fertilidade, pois causam danos ao solo devido ao uso de elementos tóxicos, Então, esse uso de fertilizante químico, ele pode trazer problemas ao solo. Então, é essa questão, da charge, por isso que houve aquela crítica na charge, tá? Então é isso, meninos. Um abraço, até a próxima aula de geografia. Qualquer dúvida, podem me procurar. Um abraço.